A história começa com um pensamento profundo. Você só tem uma chance na vida, mesmo que seja cheia de arrependimentos. Por isso, o protagonista está determinado a fazer sua próxima vida melhor. Desta vez, ele quer viver sem arrependimentos. Ele se encontra diante de duas crianças, um menino e uma menina. O menino está desesperadamente pedindo ajuda, enquanto o protagonista apenas fica parado, observando. Ele se sente extremamente nervoso, e a multidão ao seu redor começa a sussurrar todo tipo de coisa, chamando-o até de monstro por deixar as crianças implorarem dessa forma. Ele acredita que pode ser um transmigrador, pois fragmentos de sua vida passada surgem de vez em quando. Esse mundo se parece muito com um jogo popular chamado Bright Fantasy, embora ele não saiba muito sobre isso. Ele comprou o jogo porque viu um amigo jogando, mas nunca chegou a abri-lo. O que ele sabe é que é um RPG baseado em comandos, ambientado em um mundo brilhante de espadas, magia e várias heroínas. O protagonista se chama Izuka, mas Gray não é o herói. Ele foi reencarnado como um personagem secundário, com uma aparência intimidante, muitas vezes confundido com bandido ou algo pior. Sem saber qual é o seu papel no jogo, ele apenas dá de ombros e segue em frente. A vida de aventureiro começa aqui. Ser um aventureiro é uma profissão honrada. Eles se reúnem na guilda todos os dias para pegar missões e têm classificações que vão de até A, com níveis intermediários, como Su. É um pouco difícil, mas Gray conseguiu chegar à classificação B, o que não é pouca coisa. Para alcançar o rank B, você precisa completar 3 missões consecutivas de rank C. Gray já fez isso, com habilidades sólidas de espada e um amplo arsenal de magia. Ataque, cura, buffos, debuffs, o que você precisar. Ele tem confiança de que pode se defender e, pelo menos, não morrer tão facilmente. Mas agora, ele está mais focado nas duas crianças à sua frente. A multidão está ficando mais barulhenta, com pessoas especulando que as crianças podem ser vendidas ou até chamando pela guarda. Gray está ficando cada vez mais nervoso, sentindo que todos estão julgando só pela sua aparência intimidadora. A menina diz a ele que precisam de ajuda, pois tem um membro da família doente que precisa de cura e pede para Gray usar sua magia. Mais cedo, o menino perguntou a um homem se ele gostaria de comprar uma flor. O homem responde chutando o menino e chamando as flores de lixo. Foi aí que Gray intervém e dá um chute no rosto do homem, fazendo-o cair no chão, e concorda em comprar uma flor. Ele usa sua magia de recuperação nas crianças. Gray pergunta se elas têm alguma família, mas elas balançam a cabeça. Elas estão sozinhas, e uma delas está doente. Ele logo percebe que sua magia de recuperação só cura feridas, enquanto a verdadeira magia de cura é exclusiva dos padres da igreja. Mesmo assim, ele as tranquiliza, dizendo que não é um grande problema. As crianças o encaram com incredulidade, mas ele apenas dá de ombros, concordando em ver o amigo delas, embora não tenha certeza de que pode ajudar. Ele se pergunta se suas poções de cura vão funcionar. O menino menciona que não podem pagar, mas Gray diz para não se preocuparem, que podem pagar quando puderem. As crianças ficam tão emocionadas de gratidão que quase caem em lágrimas, e Gray não entende totalmente o motivo de tanta emoção. O menino explica que é porque alguém finalmente está sendo gentil com elas, e a menina acrescenta que são apenas crianças tentando sobreviver. Gray diz para elas se acalmarem, e então, decide que vai ajudá-las, não importa o que aconteça. Eles começam a caminhar em direção à casa, e o menino percebe que ainda não se apresentaram. Gray menciona casualmente seu nome e faz uma piada sobre como não é óbvio que ele é um aventureiro. O menino se apresenta como Izuka e a menina como Fo. Gray acena com a cabeça, mas sua mente já está agitada. O nome Izuka se destaca, pois é o nome do protagonista neste mundo. Gray começa a pensar que, ao ser reencarnado como vilão e se envolver com os personagens principais, isso pode trazer problemas. Normalmente, ele evitaria esses personagens, mas como não sabe a história, decide seguir sua consciência, mesmo que isso leve à sua morte. Ele prefere viver sem arrependimentos. Ao chegar a uma casa quebrada e em ruínas nos arredores da favela, Izuka entra para avisar a todos sobre a situação.
Fo permanece do lado de fora e começa a agradecer a Gray repetidamente. Ele pede que a agradeça depois de terminar o tratamento. Gray a avisa a não confiar em todos tão facilmente, pois ele também pode ser uma pessoa má. Ela diz que confia nele, o que o deixa um pouco feliz. Ela interpreta seu sorriso como uma careta, mas ele a assegura, pensando consigo mesmo que aquele é apenas seu sorriso padrão. Izuka volta e agradece Gray por esperar. Ele faz um gesto para Gray entrar. Lá dentro, ele encontra mais 3 crianças e uma mulher. Izuka aponta para a menina doente, e Fo pergunta se ele pode curá-la. Gray diz que vai tentar. Ele é saudado por uma menina um pouco mais velha, ARL, que está cuidando de 2 crianças menores, Luz e N. A doente é Stella Chan. Só uma olhada é suficiente para Gray entender o problema. Stella é uma vampira, pois tem olhos vermelhos, pele pálida e presas afiadas. Ela provavelmente é uma meio-vampira, de acordo com seu diagnóstico, o que é um problema ainda maior, já que eles são discriminados tanto por humanos quanto por vampiros de sangue puro. Ele lhes diz que ela não está doente, apenas desnutrida. O ambiente na sala parece pesado. Gray deduz que, quando os vampiros carecem de nutrientes, eles desejam sangue, mas curiosamente ela não atacou nenhuma das outras crianças. Ele conclui que ela não está ciente de sua própria sede de sangue. Isso é fácil de resolver. Ela só precisa dos nutrientes certos. Ele se levanta e pergunta o que elas costumam comer. Izuka menciona que às vezes comem comida da igreja, pão, mas apenas quando conseguem vender flores. Gray se desculpa e pede para esquecer isso. Ele começa a pensar que a comida da igreja é dada apenas uma vez por semana e provavelmente é a melhor refeição que essas crianças têm. Ele as tranquiliza. Gray concorda e diz que fornecerá comida por um mês. As crianças não conseguem acreditar. Izuka pergunta se ele tem certeza, enquanto Theo diz que não podem aceitar tudo isso. Gray os interrompe, perguntando se querem ajuda ou não. Ele explica que sua magia não curará a Stella, mas há outra solução para a desnutrição. Simplesmente comer regularmente e manter uma dieta equilibrada. Eles ficam incrivelmente gratos, e Gray decide ir ao mercado. Enquanto caminha, Gray reflete sobre como abandonar as crianças certamente o deixaria com arrependimentos. Com um sorriso malicioso, ele pensa que elas deram azar ao confiar nele, pois acabarão sendo um sacrifício para sua própria satisfação. Ele também nota algo estranho sobre a saúde delas e decide adicionar fruta e pão à dieta do dia. De repente, um grupo aparece. Um homem careca de preto se aproxima de Gray e pergunta se ele também está de olho nas crianças da cabana. A paciência de Gray se esgota. Ele agarra o pulso do homem e bate sua cabeça no chão. Os capangas, já receosos, agora estão completamente apavorados. Gray rosna, dizendo que não sabe o que estavam planejando, mas que não vai acontecer sob sua vigilância. Momentos depois, os intrusos estão espalhados pelo chão, feridos. Gray avisa que, se tocarem nas crianças, ele os transformará em comida, começando lentamente pelos dedos e pelos pés. O líder, apavorado, balbucia, e Gray percebe que sua mensagem foi clara. Pressionando a cabeça do homem contra a terra, ele exige saber como o encontraram. O homem gagueja, dizendo que pensou que Gray estava atrás da mesma coisa. Gray ri com desdém. Nunca julgue um livro pela capa. Depois de mais um soco bem merecido no rosto do homem, Gray vai embora, pensando em como este mundo nem sequer tem escolas. Mais tarde, ele está de volta a Baston, a cidade que chama de lar. Ele observa o enorme prédio da Guilda dos Aventureiros, onde missões são postadas com recompensas proporcionais à dificuldade. É uma cidade fácil para aventureiros profissionais como ele viverem, pois está na rota da capital e de outros países. A grande população também significa muitos bandidos, como os de antes, que se consideram parte da guilda subterrânea. Gray compra pão, pensando que, como não tem uma equipe, fica com todas as recompensas e pode tranquilamente bancar as refeições das crianças. Quando Gray retorna, ele anuncia que é hora de cozinhar. As crianças ficam surpresas, pois ele não parece ser do tipo que sabe cozinhar. Izuka entra em pânico, insistindo que não quis dizer isso de forma ofensiva.
Arimo se oferece para acender o fogo, enquanto Gray percebe Lutz olhando para uma maçã. Ele bagunça o cabelo do garoto e pede que espere. Aral percebe isso e leva Nina e Lutz para o lado. Gray nota o quão bem comportadas as crianças são para moradores dos becos, mas decide não aprofundar muito a história delas, apenas ensinando receitas simples. Nina puxa a roupa de Gray, e ele olha para baixo, dizendo para ela ficar parada e limpar o nariz. Mas então ela o chama de papai. Ele congela. Ele sabe que isso está errado, mas parte dele se pergunta se negar isso a deixaria triste. Antes que ele possa responder, Aral chama Nina, repreendendo-a gentilmente por incomodá-lo. Gray ainda não sabe o que dizer. Logo, todos estão à mesa, e a mulher anuncia que a comida está pronta. Gray se pergunta como acabou comendo com eles. Izuka elogia a comida, enquanto Fo o repreende por falar de boca cheia. Os dois menores fazem bagunça com a comida, e Gray sente uma estranha sensação de aconchego em meio ao caos. Ele limpa os rostos das crianças menores e vê Nina agradecendo Dada. Aral pega Estela no colo para alimentá-la, lembrando-a de comer devagar. Gray percebe que elas estão começando a recuperar as forças e menciona que a energia de Estela está voltando. Aral diz a Gray para deixar a limpeza com ela, e ele concorda. Izuka agradece pela comida, e Fo acrescenta que estava muito boa. Gray apenas dá de ombros, pensando que o tempo resolverá as coisas. Ele menciona que está indo para casa, mas Nina não quer que ele vá. Ela o abraça e lhe entrega uma boneca. Gray pega o brinquedo, sem saber o que fazer com ele. Aral se desculpa e tenta explicar a Nina que Gray tem sua própria casa, mas Nina insiste. Gray ri e diz que tudo bem, que crianças são assim. Como já está na hora de dormir, ele decide ficar até que todas peguem no sono. Sua mente vagueia para sua vida passada, sua irmã se despedindo, sua mãe dizendo para ele cuidar de si mesmo e seu pai mencionando que ele estava no ensino médio. As últimas palavras que lembra são: até logo. Na manhã seguinte, Gray carrega uma grande quantidade de comida, pensando que deve estar fresca o suficiente por enquanto. Ele decide manter refeições simples por um tempo e depois melhorar a qualidade da carne. Ao chegar, ele coloca a comida sobre a mesa, impressionando a todos. Eles começam a olhar as receitas e ideias de cardápio que ele trouxe. Gray avisa que não virá todos os dias, então devem comer bem enquanto podem. Aral pergunta se ele quer dar uma volta, mas as outras crianças ainda estão dormindo. Gray começa a se sentir como um pai prestes a sair para uma viagem de negócios. Ele olha para as 3 crianças dormindo, enquanto Aral pergunta se ele dormiu bem. Ela admite que a birra de Nina pode tê-lo incomodado um pouco, mas não foi nada demais. Aral parece feliz, e Izuka hesita antes de perguntar se voltarão a ver Gray. Ele acena com a cabeça. Ele tem um plano. É hora de começar a ganhar dinheiro. Mais tarde, um velho orc corre, desesperado por sua vida, murmurando que não pode vencer e que sabe disso. Ele está em pânico, dizendo que aquele homem não é humano, que humanos são apenas gado para ele. Mas todos os seus subordinados foram mortos por aquele humano, suas cabeças voando com facilidade. Ele continua repetindo que aquele cara não é humano, até que Gray aparece com um sorriso perverso. O orc entra em pânico, sem entender por que Gray está apontando sua espada para ele. Gray grita que o jogo de pega-pega acaba de começar, e o orc é o pegador. Ele menciona casualmente que há algo que quer comprar, então precisará coletar a cabeça do orc. A cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde Gray está analisando o quadro de missões. Uma missão de extermínio para um orc ancião chama sua atenção, e ele decide que é uma boa escolha. Enquanto pondera, ele escuta os funcionários conversando sobre um homem com um senso de humor sombrio. Eles comentam que ele supostamente cometeu todos os crimes imagináveis: agressão, chantagem, roubo, e por aí vai. Gray pensa que, se isso fosse verdade, sua licença de aventureiro teria sido revogada há muito tempo. Nesse momento, um homem se aproxima, provocando Gray por escolher uma missão de extermínio. Gray o reconhece como Ganis, alguém que ele considera incrivelmente irritante. Ganis brinca sobre a frieza de Gray e menciona rumores de que ele teria ameaçado crianças nos becos. Gray ignora, sabendo que Ganis só aparece porque ainda está ressentido por ter sua oferta
de equipe rejeitada. Gunny se gaba de ter alcançado o ranking B mais rápido que Gray, mas Gray responde com um comentário sarcástico sobre lembrar-se de suas raízes. Gunny aponta para uma missão de extermínio de goblins, mas Gray fica tenso. Goblins são um ranking muito baixo para ele. A troca de provocações se intensifica, com Gunny cada vez mais exaltado, enquanto seus subordinados tentam acalmá-lo. Ignorando o drama, Gray segue até Sasha, a recepcionista, para registrar sua missão. Sasha suspira diante do comportamento infantil, mas ajuda Gray a revisar os detalhes. A missão envolve um orc ancião avistado perto de uma vila pobre, e a recompensa é menor do que o normal, pois os moradores não podem pagar mais. Sasha sugere que Gray forme uma equipe temporária, mas ele recusa, sabendo que ninguém se juntaria a ele de qualquer maneira. Ele se prepara para partir, pensando que precisa terminar isso rapidamente. Antes de sair, Sasha agradece a Gray e assegura que ninguém na guilda acredita nos boatos sobre ele. Gray dá de ombros, ponderando que partes do orc podem ser vendidas por um preço alto como um poderoso afrodisíaco, algo sempre procurado pela nobreza. Sasha apenas balança a cabeça, se perguntando o que se passa na mente de Gray. A cena corta para a vila, onde o chefe está radiante por Gray ter aceitado a missão, apesar da baixa recompensa. Ele apresenta Marina, uma jovem da vila, e sugere que ela acompanhe Gray à noite como uma forma de compensação. Marina, aterrorizada, mas se sentindo obrigada, entra nervosamente no quarto de Gray. Ele percebe seu medo e a tranquiliza, dizendo que ela não precisa ficar. Explica que, enquanto alguns aventureiros poderiam se aproveitar da situação, ele não é um deles. Ele pede que ela descanse tranquila e promete completar a missão para que a vila volte ao normal. Marina, aliviada, se desculpa e lhe deseja boa noite antes de sair. Enquanto caminha de volta, Marina se pega pensando que Gray pode ser uma pessoa gentil. Ela retorna ao chefe da vila, que imediatamente pergunta o que aconteceu. Ela explica que Gray disse que não precisava dela, mas garantiu que ainda completaria a missão. O velho suspira aliviado, apenas grato por ela estar segura. Na manhã seguinte, Marina traz um pequeno lanche para Gray, esperando que ele goste. Ela bate na porta, se desculpando pela noite anterior. Quando ele abre, Gray apenas dá de ombro, e a agradece antes de começar a comer. Enquanto come, ele elogia a comida, mas Marina minimiza o elogio. Assim que termina, ele se prepara para partir. Os aldeões se reúnem, lembrando-o para ter cuidado. Ele é a única esperança deles. Marina acrescenta que todos estão contando com ele. Com uma despedida final, Gray parte. De volta ao presente, um orc corre, desesperado, o terror estampado em seu rosto. Ele murmura freneticamente sobre a necessidade de fugir, temendo tanto por sua vida quanto por sua dignidade. Antes que possa ir longe, Gray lança sua espada, decepando um dos braços do orc. O monstro solta um grito agonizante enquanto Gray calmamente diz para ele fazer suas preces, zombeteiramente chamando-o de velho orc. Ele brinca sobre qual parte do corpo deve cortar primeiro, sua cabeça ou algo mais delicado. Com a luta terminada, Gray recolhe tudo o que precisa, utilizando uma bolsa mágica de alta classe. Essas bolsas são raras, mas ele teve a visão de comprar uma quando ainda fazia parte de uma equipe. Graças a isso, não precisa carregar certos troféus à vista. Não que goste de tê-los na bolsa, mas é melhor do que segurá-los nas mãos. Ao retornar à vila, os moradores já estão reunidos, aguardando notícias. Gray anuncia que o orc está morto e que a floresta pode ser usada novamente. O velho chefe agradece por seu trabalho duro, mas quando Gray apresenta a cabeça do orc como prova, os aldeões recuam horrorizados. Definitivamente, era mais do que precisavam ver. Marina pergunta se ele quer ficar para o jantar, pois havia planejado cozinhar para ele, mas Gray educadamente recusa, dizendo que precisa partir em breve. Ele se desculpa, e embora Marina pareça um pouco desapontada, ela diz que entende. Os aldeões o agradecem mais uma vez e lhe desejam uma viagem segura. Mais tarde, enquanto Gray viaja em uma carruagem, reflete sobre como tudo está correndo bem. Seu plano de longo prazo está finalmente tomando forma, e ele está perto de tornar seu lar dos sonhos uma realidade.
Já faz um tempo desde que começou a viver em Bastock. Embora a vida lá seja confortável, está na hora de se estabelecer de verdade. Ele sorri para si mesmo, notando que as joias da família do velho orc provavelmente acabarão ajudando algumas famílias nobres com sua linhagem. Seu riso silencioso incomoda os outros passageiros que se afastam dele. No dia seguinte, Gray está de volta à estalagem em Bastock, cuidadosamente costurando a boneca desgastada de Nina. Ele imagina que ela ficará feliz ao vê-la consertada, mas o tecido está tão velho que provavelmente se rasgará novamente em breve. Decidindo tentar algo mais duradouro, ele vai até uma loja para ver se a alquimia pode restaurá-la. O lojista. Ele o reconhece imediatamente e comenta como Gray acabou de voltar, mas já está se preparando para partir novamente. Ele brinca dizendo que deve ser por causa de uma mulher. Talvez algum romance pós-missão. Antes que Gray possa responder, o homem de repente chama por alguém chamada Lena, gritando que o pai dela está aprontando de novo. Uma voz do andar de cima retruca, e Lena, a filha do dono da estalagem, começa a repreender seu pai por incomodar os hóspedes com suas histórias. O velho tenta se defender, mas Lena não quer saber. Ela o chama de idiota, para seu desgosto, e insiste que os homens deveriam se apoiar. Gray apenas dá de ombros, dizendo que estava prestes a sair, de qualquer forma. Lena garante que lidará com seu pai, e deseja um ótimo dia a Gray. Ele tira um momento para apreciar a estalagem, quartos limpos, boa comida e funcionários geralmente educados. Se o lugar não é mais bem-sucedido, provavelmente é culpa do velho. Mais tarde, Gray chega à oficina de alquimia, onde Lux imediatamente assume que ele veio por causa da boneca. Com um sorriso malicioso, Lux brinca que um brinquedo velho e esfarrapado não combina com alguém como Gray. No entanto, Gray está mais interessado em restaurá-la corretamente. Lux confirma que a alquimia pode consertá-la, mas há um preço. Antes que Gray possa perguntar quanto, Lux revela que tem um cliente especificamente interessado em partes de orc ancião. Quando Gray casualmente apresenta a cabeça do orc, Lux recua em horror, exclamando que não era para ele trazer isso de volta. Mas Gray sabe exatamente o que Lux realmente quer: o cristal mágico do orc. Com um sorriso, Gray admite que pegou uma das joias do orc, mas está disposto a perdoar Lux por sua reação. Afinal, se tudo correr bem, Lux é do tipo que pode acabar lhe dando uma poção de cura grátis. Além disso, contanto que a criança fique feliz, Gray não se importa muito com o que ganha em troca. Quando Gray retorna, Nina corre em sua direção, chamando desesperadamente por seu pai. Ao lado dela, Aro rapidamente se desculpa, explicando que Nina chorou muito depois que ele partiu. Gray se ajoelha e a abraça gentilmente, assegurando que não há motivo para chorar, porque ele está aqui. E olha, Stella também está. Stella, sorrindo, também o chama de pai e brinca dizendo para ele confortar Nina direito. Ver Nina feliz e cheia de energia de novo dá a Gray uma sensação silenciosa de alívio. Ele está feliz por ela estar bem. Pedindo desculpas por fazê-la esperar, ele puxa a boneca restaurada e a entrega a ela. Seus olhos brilham de emoção, e ela a agarra com entusiasmo, saltitando enquanto admira como está bonita. O ambiente inteiro se ilumina com sua alegria, e todos ficam aliviados ao vê-la feliz. Aro, observando a cena, expressa sua profunda gratidão a Gray, sem saber como agradecê-lo adequadamente. Mas Gray minimiza, dizendo que não foi nada. Em vez disso, ele sugere que todos entrem para comer. Aro diz a Nina que ela pode brincar com Theo, mas Gray intervém, dizendo que ela pode ficar onde está, sem problemas. Radiante, Nina se acomoda no colo de Gray enquanto todos se sentam para a refeição. Gray observa Izuka, discretamente, vendo pedir a Fu para comer seus cogumelos. Para Gray, Izuka parece apenas uma criança normal. Alguém que não tem ideia de que, um dia, está destinado a se tornar o herói que salvará o mundo. Esse pensamento o inquieta. Ele sabe que terá que oferecer sua força a Izuka quando chegar a hora. Mas, se pudesse escolher, preferiria que essas crianças apenas tivessem vidas pacíficas. Saindo de seus pensamentos, Gray chama a atenção de todos. Conforme o burburinho se acalma, todos olham para ele.
Ele toma um momento antes de compartilhar seu plano. Está pensando em comprar uma casa na cidade e pergunta se eles gostariam de morar lá. Por um instante, o silêncio toma conta do ambiente. Então, Izuka fala, dizendo que todos apenas ficaram surpresos. Fu, hesitante, pergunta se Gray quer dizer apenas alguns deles. Aro, ainda tentando processar, repete a pergunta, querendo ter certeza de que ele realmente quer dizer todos. Gray apenas acena com a cabeça. Nina imediatamente declara que quer morar com o papai, sua voz transbordando de empolgação. Aro, determinada, diz que fará o seu melhor também. Gray, pego de surpresa, se pergunta como as coisas escalaram tão rápido. Isso não era exatamente como ele planejava que acontecesse. Mas, depois de passar o último mês com eles, não há como simplesmente se afastar agora. Pelo menos, ele fica aliviado por eles não estarem chateados. Aro, percebendo seus pensamentos, o tranquiliza, dizendo que não há motivo para ficarem bravos. Ele deu comida a eles, cuidou deles e até consertou a boneca de Nina. Ele fez mais por eles do que poderiam ter esperado. Eles são incrivelmente gratos. Ela olha para o grupo, verificando se todos estão bem com isso. Enquanto isso, Grace senta em silêncio, tentando entender o que Stella está pensando. O ambiente se enche de entusiasmo. Até mesmo Stella, que normalmente é reservada, está sorrindo discretamente. Depois de um momento, Nina olha para Gray e pergunta para onde ele está indo. Ele explica que vai procurar uma casa nova para eles e pede que esperem ali. Ela assente, dizendo que entende, e Gray agradece a todos. O grupo está animado, e Izuka constantemente assegura a Gray que todos estarão esperando por seu retorno. Na guilda dos aventureiros, Gray começa a imaginar sua casa ideal. Cozinhando jantar para todos, um banho adequado e quartos separados para Izuka e os outros. Uma sala de estar espaçosa também parece uma boa ideia. Quanto mais pensa nisso, maiores seus planos ficam. Talvez uma casa grande, ou até mesmo um lugar grande o suficiente para uma festa. Justo quando está perdido em seus pensamentos, Ganis aparece novamente, imediatamente perguntando se Gray conseguiu a orelha do velho orc. Gray suspira, já irritado. De novo esse cara. O homem insiste que é impossível que Gray tenha derrotado o orc em apenas 2 dias. Não há como. Ele exige que Gray seja honesto sobre onde conseguiu aqueles itens. Gray está ficando seriamente farto disso. Ele se pergunta se esse cara está falando sério. Antes que possa responder, o homem começa a responder suas próprias perguntas, especulando sobre onde Gray deve ter comprado aquelas velhas orelhas de orc. Chega! Gray já perdeu a paciência. Ele dispara de volta. Ele sugere sarcasticamente que, se o sujeito está com tanto medo de caçar goblins, talvez devesse tentar colher ervas no lugar. Gray já conhece bem o sistema. Aventureiros ainda podem receber recompensas por derrotar monstros mesmo sem aceitar uma missão oficial. Tudo o que precisam é de uma prova, como a orelha de um orc. Mas o homem insiste, dizendo que a orelha que Gray trouxe não é válida porque ainda está presa ao crânio. Com toda a calma do mundo, Gray simplesmente joga a cabeça inteira do orc na direção dele, avisando para não deixar cair. Afinal, ele teve o trabalho de trazer tudo isso. O homem encara a cabeça em horror, enquanto Gray o provoca, chamando-o de *Cherry Boy*. A recepcionista da guilda rapidamente intervém, mandando Gray parar e registrar a conclusão da missão corretamente. Ele, tranquilo, só coloca o crânio em cima do balcão. Sasha imediatamente o repreende. Largar uma cabeça de monstro decepada no meio da guilda pode ser considerado assédio. Gray dá de ombros, dizendo que é só uma prova. Mas Sasha não engole. Ela avisa que, se fosse uma recepcionista novata no lugar dela, provavelmente teria desmaiado só de ver aquilo. Gray tenta tranquilizá-la, pensando que Sasha é uma das poucas recepcionistas que nunca pareceu ter medo dele. É por isso que, mesmo quando a guilda está cheia, ele espera por ela para processar seus pedidos. Pelo olhar dela, porém, dá para ver que isso não a deixa exatamente feliz. Sasha entrega a recompensa a Gray, e ele aproveita a deixa para fazer uma pergunta. Ela ergue uma sobrancelha. É raro ele pedir ajuda, mas diz para ele ser rápido.
Lembra que dar orientação faz parte do trabalho da guilda, então ajudará no que puder. Depois chama a outra recepcionista, Melinda, para assumir enquanto ela se afasta. Melinda concorda, mas no segundo em que vê a cabeça do orc, solta um grito horrorizado, chamando por Sasha. Gray, percebendo a comoção, vai checar o que houve. Sasha, sempre profissional, não se abala e até brinca que, se as pessoas não chamassem por ela o tempo todo, ela até conseguiria relaxar. Logo depois, ela muda de assunto, comentando como é inesperado Gray agora estar interessado em imóveis. Eles vão visitar a propriedade, e Sasha explica que a casa atende a todos os requisitos dele. Gray dá uma olhada e logo percebe o tamanho impressionante do lugar. Sasha conta que a casa era usada para encontros das valquírias, mas os eventos ficaram grandes demais. Então elas se mudaram, deixando o local vazio. Enquanto processa tudo isso, Gray se lembra que as valquírias são um grupo de elite, formado só por mulheres, quase alcançando o rank S em basto. São convidadas para eventos da nobreza e da realeza, altamente requisitadas. Ele ri com a ideia de jovens novatos tropeçando uns nos outros ao vê-las. Por um instante, ele se pergunta se essa casa está sendo oferecida como parte de algum plano das valquírias. A localização, o tamanho e o número de quartos são perfeitos demais para ignorar. Ele já consegue imaginar a empolgação das crianças quando virem o lugar. Sasha parece surpresa com a rapidez da decisão dele, e Gray comenta que o preço é absurdamente baixo, quase metade do valor de imóveis semelhantes na região. Sasha então revela que as próprias valquírias se ofereceram para cobrir metade do custo, mas só se for Gray quem comprar. É um baita negócio, e ele sabe que não pode recusar. Mas, justo quando pensa em relaxar, seus instintos disparam. Ele percebe a presença de alguns indivíduos, um perto, dois no telhado, e mais dois escondidos nas sombras. Seu foco se fixa em uma figura encapuzada logo atrás. Se estão planejando uma emboscada, ao menos deveriam aprender a esconder sua sede de sangue. O homem encapuzado pergunta diretamente se ele é Gray, e tudo se encaixa. São da Aranha Espacial, mesmo grupo, mesmas táticas. Mas dessa vez, eles não vão escapar. O sujeito declara que veio tirar a vida de Gray. Mas antes mesmo de terminar a frase, Gray já está em cima dele, segurando pelo pescoço com voz calma, mas ameaçadora. Se não forem da Aranha Espacial, ele vai resolver rápido. Mas se forem, vai ser doloroso. Não há tempo para joguinhos. Então é melhor começarem a falar. Em poucos instantes, Gray nocauteia o homem com facilidade, suspirando com o incômodo que isso tudo representa. Ele ainda tem jantar para fazer para as crianças, e essas interrupções estão ficando irritantes. Virando-se para outro membro da gangue, Gray apenas diz que o tempo deles acabou. O homem, agora imobilizado, encara Gray em pânico, exigindo saber como foi capturado com tanta facilidade. Gray dá de ombros, explicando que não é nada demais. Ele já cuidou dos que estavam no telhado também. Enquanto isso, do lado de fora da cabana das crianças, dois outros membros da gangue sussurram entre si. Um sugere atacar enquanto Gray está fora, mas o outro o interrompe. Se aquele homem voltar, eles não têm a menor chance. Antes que possam continuar, uma voz rasga o silêncio. Gray sai das sombras, completamente tranquilo, ignorando o aviso que já deu antes. Os dois congelam de terror, toda a confiança anterior evaporando no mesmo instante. Sem perder tempo, Gray os amarra também. Não conseguiu muita informação dos outros, mas se esses dois quiserem um fim sem dor, é melhor começarem a falar. Do contrário, deveriam parar de se esconder onde não pertencem. Mais tarde, naquela noite, Gray volta para a cabana e é recebido por Aro, que parece aliviado em vê-lo. Nina corre em sua direção, radiante, dando as boas-vindas. Gray muda o foco. Ele ainda tem coisas a resolver. Os membros da gangue podem esperar. Agora, com as crianças dormindo, a prioridade dele é elas. Nina puxa a manga de sua roupa, olhando para ele com expectativa, antes de pedir para ser carregada. Ele hesita por um momento, mas logo a coloca no colo, e ela se aconchega ali imediatamente, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. O momento de paz dura pouco. As outras crianças logo começam a se aproximar.
Izuka se oferece animadamente para ajudar no que for preciso, enquanto Stella corre para garantir sua vez no colo dele. Gray ri, prometendo que vai segurá-la também. Em seguida, Lutz se junta, claramente empolgado com sua vez. Quando todos estão acomodados ao redor, Gray finalmente compartilha a grande notícia. A casa agora é oficialmente deles. E em 2 dias, quando tudo estiver pronto, eles vão se mudar. As crianças explodem de alegria, cheias de entusiasmo. Depois disso, todos vão dormir. Gray está prestes a sair, vestindo a camisa, quando Stella o chama de repente, perguntando se ele vai trabalhar, e o chama de pai. Ele se desculpa rapidamente por tê-la acordado e diz que só vai sair por um instante. Stella, ainda com aquele olhar curioso, pergunta se ele vai voltar. Gray sorri e responde com firmeza que sim. Claro que vai. Agora eles vão viver juntos. Ele promete que ela não precisa se preocupar. Ainda pensativa, Stella o chama mais uma vez, inclinando levemente a cabeça, pergunta por que ele decidiu se tornar o pai deles. Gray solta uma risada baixa, dizendo que não tem nada a esconder, que poderia contar ali mesmo. Mas Stella balança a cabeça e diz que prefere ouvir quando todos estiverem juntos. Gray concorda. Ele sabe que essa é uma história que merece ser contada para todos ao mesmo tempo. Ao sair, ele sente que Stella viu direto através dele. Mas, em vez de se sentir desconfortável, essa sensação o acalma. Ele suspira, já voltando ao foco. Precisa rastrear o resto daqueles caras. Papai vai trabalhar duro, murmura para si mesmo, enquanto segue em direção ao esconderijo indicado. Gray se encontra com 2 caras. Um deles, resignado, o guiou direto até o esconderijo. O outro implora desesperadamente por misericórdia, jurando que mudou, que nunca mais vai atacar as crianças, que só quer uma vida honesta. Gray, impassível, o reconhece. É Cassie. Ele reflete que esses foram os mesmos que começaram toda a confusão. Já havia dado o aviso antes, mas eles não ouviram. Ele os elimina com eficiência. É arriscado demais deixá-los soltos, não importa o quanto digam que mudaram. A segurança das crianças e das vítimas passadas vem sempre em primeiro lugar. Determinado a encerrar tudo de uma vez, Gray segue em frente. Ele sabe que Nina ficaria solitária e Stella preocupada se ele demorasse demais. Um dos capangas restantes, um loiro, observa Gray e pergunta quem ele é afinal. Gray definitivamente não parece um cidadão exemplar. É mais como um aventureiro que faz justiça com as próprias mãos. Sem perder tempo, Gray neutraliza os inimigos com precisão. Um golpe direto na cabeça é o método mais rápido e confiável para garantir que eles não voltem como mortos-vivos. Ele evita usar magia, pensando que alguém pode ser capaz de detectar a energia mágica. Os outros estão em pânico, se perguntando o que está acontecendo lá fora. Quando finalmente o confrontam, Gray menciona casualmente que já cuidou dos amigos dele e está lidando com mais um agora mesmo. A luta é rápida, ele acaba com todos. É o mesmo padrão de sempre. Uma caverna enorme servindo como esconderijo. Ele percebe que vai levar um tempo até chegar à sala do chefe. Mas antes que possa avançar muito, alguém grita sobre um invasor. Um brutamontes aparece, se gabando de ser um ex-aventureiro de rank B. Gray nem se abala, já o descartando como alguém mais fraco que Jonas. No início da luta, um assassino aparece do nada para atacar, fazendo Gray se perguntar que tipo de treinamento essa organização dá aos seus membros. Um dos capangas, careca e apavorado, tenta fugir. Gray o alcança com um chute certeiro. Segurando o rosto do homem, observa como ele está gelado de medo. Fugir nunca seria uma opção. Ele exige saber onde fica a sala do chefe, e depois de um pouco de hesitação, o homem finalmente cede e aponta o caminho. Gray considera encerrar tudo com estilo, talvez até enviar aquele pássaro gigante como lembrança de despedida. Por fim, ele chega diante do chefe. O homem parece surpreso e impressionado por Gray ter conseguido chegar até ali, como os relatórios haviam alertado. Ele quer saber, afinal, o que Gray é para aquelas crianças. Gray não hesita. Ao sacar a espada, responde com firmeza: "Eu sou o pai delas." O chefe fica confuso,
Começa a rir da suposta loucura de Gray. Acha impossível. Mas Gray está sem tempo e com zero paciência para piadinhas. Prepare-se para se redimir na sua próxima vida. O chefe, percebendo que a situação está ruim para ele, solta um comentário enigmático sobre as crianças, dando a entender que elas não são normais. Mas antes que qualquer resposta venha, a cena muda. Na manhã seguinte, Gray está praticamente soterrado sob Nina e Stella, que tentam animadamente acordá-lo para o café da manhã. Nina se diverte, cutucando e falando alto. Até Aro, observando de lado, pede para que parem de incomodar Gray. Ele deve estar exausto. Gray, ainda meio adormecido, pensa que vai se levantar logo. Mas, por enquanto, só quer aproveitar aquele calor familiar. De volta à estalagem, o estalajadeiro pergunta sobre os aranhas rapaces. Diz que aparentemente são um grupo grande e perigoso na cidade. Muitos dos membros são lutadores que vivem se metendo em brigas com os guardas da cidade, causando vários problemas. Mas agora, todos foram eliminados em uma única noite. Todos, com as cabeças decepadas. Ele pergunta se Gray acredita nisso, porque ouviu dizer que até os membros escondidos foram. Todos foram mortos, até o chefe. Lena também ouviu isso quando saiu, e o careca comenta que, por mais que tentem, provavelmente vão falhar. Eles deveriam ter medo de fazer algo errado e acabar sendo o próximo alvo. O velho estalajadeiro, completamente alheio à conversa, segue com seus afazeres como se nada estivesse acontecendo. Lena, por outro lado, começa a se lembrar de Gray, de como ele parecia assustador quando ela era mais jovem. Mesmo agora, ainda acha seu rosto um pouco intimidador. Enquanto isso, Gray está focado em coisas mais importantes, preparar tudo para a grande mudança para a nova casa. O plano está definido, quartos individuais para todos. As crianças estão radiantes, e Gray se oferece feliz para ajudar a lavar os cabelos delas. Na loja de roupas, a atendente parece nervosa na presença de Gray, mas pergunta que tipo de roupas eles estão procurando. Gray, totalmente desinteressado em moda, deixa as escolhas por conta da vendedora. Ara brinca dizendo que talvez ele devesse ajudar, já que o senso de estilo de Gray é, no mínimo, duvidoso. Enquanto isso, Nina mostra empolgada um vestido novo, girando como uma pequena princesa. O grupo inteiro está de ótimo humor. Quando finalmente chegam à nova casa, ela é ainda mais impressionante do que esperavam. Enorme, limpa e cheia de possibilidades. Stella já sai correndo para explorar, arrastando Annie com ela. O segundo andar está cheio de quartos aconchegantes, e as crianças correm para escolher seus próprios espaços. Aral fica por último, deixando todos escolherem primeiro. Ele se lembra de que agora são uma família, e esse lugar será o lar onde todos vão crescer juntos. Vai levar um tempo até todos se adaptarem, mas a empolgação no ar é contagiante. Enquanto as crianças se ajeitam, a mente de Gray já está em coisas práticas, garantir comida suficiente, manter tudo organizado, e talvez até considerar escola. Há uma escola excelente na cidade, uma das melhores para crianças, mas é cheia de filhos de nobres. Isso preocupa Gray. Ele não quer que as crianças sofram discriminação ou bullying por causa do passado delas. Ele se pergunta se já é hora de matriculá-los, ou se é melhor esperar mais um pouco. Mais do que tudo, ele só quer que cresçam felizes e tenham um futuro brilhante. Quando a noite cai, Gray finalmente vai para a cama, só para descobrir que Stella, Lutz e Nina decidiram que ainda não estão prontos para dormir sozinhos. Eles se enroscam com ele na cama, todos aconchegados. Assim que está ficando confortável, batem na porta. Nenhuma surpresa. É Izuka, F e Aral, todos meio envergonhados, dizendo que também não querem dormir sozinhos. E assim, na primeira noite na nova casa, a grande família acaba toda amontoada num único quarto, rindo e conversando até todos pegarem no sono. Um mês passa voando, e o café da manhã na casa virou uma rotina animada e acolhedora. Gray observa a mesa, percebendo o quanto já conhece melhor as crianças. Descobriu que a Shuka não é muito fã das manhãs, enquanto Theo é extremamente sensível. Annie absolutamente adora comida, o completo oposto de Stella, que é a mais exigente de todas, especialmente com legumes. Mas se for doce,
Não tem hesitação. Esses dois são, com certeza, os mais difíceis de lidar. Tem também Aral, que vive testando receitas novas na cozinha, sempre animado para aprender. A maior surpresa: Aral sabe ler e escrever, o que é raro para crianças nesse reino, especialmente para quem não é nobre. Depois do café, Grace se apronta para ir trabalhar. As crianças se despedem, mas no quintal ele encontra Lutz, que como sempre está em silêncio, mais interessado nos animais ao redor do que em dizer tchau. Grace percebe que Lutz é, de longe, o mais tranquilo do grupo, sempre conectado com as criaturas, grandes ou pequenas. Ao sair, Grace reflete sobre tudo que já aprendeu sobre as crianças, mas também sobre o tanto que ainda tem por descobrir. Perto de Bastok, ele aceita uma missão simples de caça a goblins. Normalmente ele pegaria missões maiores, com recompensas altas, que levam dias e exigem viajar longe. Mas agora, com as crianças em casa, ele não quer ficar tanto tempo fora. Missões curtas e diárias são a melhor opção. Depois de concluir, ele passa no Guilde dos Aventureiros para pegar a recompensa com Sasha. Ela imediatamente comenta que ele mudou. Grace não entende, mas Sasha aponta que ele anda evitando missões longas. E mais do que isso, tem ignorado completamente as provocações diárias de Ganis. Grace nem tinha notado, mas aparentemente Ganis está tentando tudo, inclusive agora mesmo está atrás dele, tentando arrancar alguma reação. Grace apenas pega sua recompensa e sai, deixando Ganis ainda mais frustrado. No caminho de volta, ele para em um mercado e compra alguns doces para as crianças. Enquanto caminha, seus pensamentos voltam para o passado. Ele se lembra de como sua casa costumava ser vazia, sem ninguém esperando por ele, sem calor, sem alegria. Aqueles dias de solidão ficaram para trás, assim como sua antiga vida. Quando percebe, já está em casa. Lutz e Nina estão brincando no quintal, os primeiros a notá-lo chegando. Aral aparece na porta, anunciando que o jantar está pronto. Grace entrega a ela o pacote de doces, dizendo que são para todos. Depois da refeição, Aral agradece, mas lembra gentilmente para ele não trazer doces todos os dias, senão vai acabar mimando demais todo mundo. Ela até comenta que Stella já andou pulando o jantar, só para comer os doces. Grace ri e admite que ela tem razão. Talvez seja bom dar uma diminuída. O jantar segue animado como sempre, mas Azuka e Fo continuam trocando olhares, como se tivessem algo grande para dizer. Finalmente, Izuka toma coragem e fala. Ambos querem se tornar aventureiros como Grace. Fleo até pergunta se ele poderia ensiná-los a lutar com espada e a usar magia. Antes que Grace possa responder, Aral se levanta da cadeira, claramente nada feliz com essa ideia. Mas Grace permanece calmo e diz que não se importa, embora esse não seja o melhor momento para discutir isso. Ele lembra aos dois que ser aventureiro é algo difícil e cheio de perigos imprevisíveis. Apesar disso, em seu íntimo, Grace já sabe que Izuka tem potencial para se tornar grande. Assim como em Asterisco Bright, Fantasy Asterisco. Se Izuka realmente for seguir esse caminho, vai precisar de habilidades e experiência, e Grace está mais do que disposto a guiá-lo para que evite riscos desnecessários. Depois do jantar, Grace coloca Stella e Lutz na cama e conta uma história até que adormeçam. Finalmente, ele se acomoda para dormir. Mas, justo quando está pegando no sono, ouve Stella murmurando enquanto dorme. Ele presta atenção, e algo naquilo parece importante. Na manhã seguinte, o café da manhã é alegre como sempre, exceto por um detalhe. Stella está encarando Grace como se estivesse tentando ler sua alma. Ele decide ignorar e apenas aproveitar a refeição com todos. Arion entrega uma marmita, dizendo que percebeu que ele tem pulado refeições por causa do trabalho extra. Grace, tocado pelo gesto, agradece e a aceita. Quando está prestes a sair, Ariel menciona sua preocupação com Izuka e Fo querendo virar aventureiros. Grace a tranquiliza, dizendo que no fim das contas essa é uma escolha deles, mas que quer apoiar seus sonhos. Se ela está mesmo preocupada, ele sugere que converse diretamente com os dois. Ela concorda, dizendo que vai ter essa conversa. Por fim, ele parte para a Guilda dos Aventureiros. Quando Grace chega lá, o lugar está lotado.
Ele vê Sasha correndo de um lado para o outro, claramente sobrecarregada. Curioso, ele a para perguntar o que está acontecendo. Ela explica rapidamente que hoje é um grande dia. As valquírias finalmente estão voltando de sua expedição ao jardim, uma masmorra que nunca havia sido completamente limpa antes. Aparentemente, havia um panfleto sobre isso pendurado na entrada da guilda há dias. Gray olha para ele e percebe que é o mesmo que ele vinha ignorando esse tempo todo. Apenas dá de ombros. Sasha, ocupada demais para lidar com ele naquele momento, diz para procurar outro recepcionista para registrar sua missão. Ela ainda dá um aviso. Nada de trazer cabeças de monstros dessa vez. Da última vez ele fez isso, e a pobre da Melinda chorou por horas. Gray vai até o quadro de missões e examina as opções. Faz tempo que ele não entra numa masmorra, e honestamente, isso seria um pesadelo. Masmorras não são perigosas apenas pela quantidade de monstros, mas também pelas criaturas imprevisíveis que vivem lá dentro. Até fora das masmorras, há monstros com habilidades estranhas, como goblins resistentes à magia ou que são inteligentes demais para o padrão da espécie. Enquanto caçadores iniciantes conseguem derrotar os goblins comuns, os inteligentes são outra história. Depois de pensar um pouco, Gray escolhe uma missão de caça a goblins. Fácil, boa recompensa e rápida de terminar. Ele sai e limpa a área ao redor da cidade de forma eficiente, terminando mais rápido do que esperava. Durante a pausa, finalmente abre a marmita que Aro preparou. E está incrível. Enquanto come, não consegue deixar de pensar em como Aro não é só uma ótima cozinheira, mas também uma garota linda que provavelmente vai se tornar uma mulher deslumbrante. Ele brinca consigo mesmo, dizendo que talvez devesse começar a treinar desde já, para não acabar acidentalmente decapitando um futuro noivo que ela traga para casa. Depois de reunir as provas da caçada, Gray retorna à guilda. Melinda, já tensa, o vê na fila e parece se preparar para o pior. Mas para alívio dela, desta vez ele só trouxe orelhas de goblins, nada de cabeças. Enquanto ela processa a missão, Gray casualmente pergunta se as valquírias já voltaram. Ela confirma que sim, e que estão no andar de cima numa reunião com Sasha e o mestre da guilda. Surpresa por ele estar interessado em pessoas da guilda, ela o provoca, dizendo que faz sentido, já que as valquírias são conhecidas por serem algumas das aventureiras mais bonitas que existem. Melinda pergunta se ele vai esperar por elas ou ir falar com elas, mas Gray decide não incomodar. Na verdade, ele queria agradecer pela casa, mas como estão ocupadas, acha melhor deixar isso para outro dia. Quando chega em casa, ele agradece a Aro pela marmita, e ela fica radiante ao saber que ele gostou. Ela promete preparar uma todos os dias a partir de agora. Depois que Gray toma banho e janta com as crianças, decide jogar com elas. Estão se divertindo jogando cartas e rindo quando, de repente, alguém começa a bater na porta, de forma tão insistente que começa a irritar Gray, estragando a noite tranquila. Incomodado, ele vai ver quem é e se surpreende ao encontrar duas integrantes das Valquírias na porta. Amélia, a líder do grupo, está à direita, e Kasha, sua companheira, à esquerda. Amélia já chega exigindo saber por que Gray não foi falar com elas mais cedo. Ela está furiosa porque Melinda, a fofoqueira oficial da guilda, contou que ele esteve lá e nem sequer passou para dar um oi. Amélia está claramente irritada, e Gray, sentindo o problema se formando, amaldiçoa Melinda em silêncio por ser uma linguaruda. Enquanto Amélia dá bronca em Gray, Kasha, com um grande sorriso, pergunta se ele não vai convidá-las para entrar, já que estão chamando bastante atenção ali fora. Antes que Gray possa responder, Aro aparece atrás dele, perguntando quem são aquelas mulheres, se são amigas do Gray, e se gostariam de um chá. Pego de surpresa pela aparição repentina de Aro, Gray nota que ela parece um pouco confusa com a reação das visitantes. Sem perder o ritmo, ele as convida para entrar. Uma vez dentro, Izuka pergunta quem são aquelas mulheres, e Gray explica de forma casual que são suas antigas companheiras de equipe. Fou e Izuka ficam impressionados, claramente curiosos sobre o quão habilidosas elas devem ser para terem feito parte do grupo de Gray. Depois que Aro serve chá para todos, a conversa começa a fluir. Enquanto isso, Stella e Nina se esgueiram até o colo de Gray.
agarrando-se a ele sem motivo aparente. Gray fica um pouco confuso, sem entender por que estão tão grudadas, mas Aro explica que as meninas estão com ciúmes, não querem que aquelas mulheres o levem embora. Aro tenta afastá-las, mas as meninas não soltam, insistindo que não querem que Gray seja levado por essas estranhas. Amelia finalmente pergunta quem são as crianças, e Gray responde de forma tranquila: minhas filhas. Ela fica surpresa por um instante antes que a irritação apareça em seu rosto, deixando-na um pouco nervosa. Kasha rapidamente repreende Amelia por assustar as crianças, e então se volta para Aro, perguntando sua idade. Aro responde que tem 13 anos. Kasha sorri de canto e diz que agora tudo faz sentido. Não há como aquelas meninas serem filhas biológicas de Gray. Afinal, 13 anos atrás ele ainda estava namorando Amelia. Esse comentário faz o rosto de Amelia ficar completamente vermelho, totalmente desconcertada. E é isso. Gray é o verdadeiro negócio. Nada daquele protagonista indeciso que só se resolve depois dos 30. Ele é um homem de família, mesmo que isso não tenha sido exatamente planejado. Voltando à história, Kasha também nota que Stella é mestiça. Quando Stella percebe o olhar das duas, se encolhe de medo. Gray a tranquiliza, dizendo que não há nada com o que se preocupar. Aquelas duas jamais fariam mal a ela. Afinal, mestiços, especialmente crianças, são raros nesse mundo e frequentemente vendidos como escravos ou tratados de forma horrível. Gray só quer garantir que ela se sinta segura. Gray senta todo mundo e decide contar tudo desde o começo, desde que conheceu Izuka até o momento atual. Quando termina, Amelia e Kasha apenas assentem, dizendo que isso é exatamente o tipo de coisa que Gray faria. Eles conversam por um tempo, não apenas sobre as crianças, mas também sobre a casa. Gray já havia agradecido às Valquírias por terem ajudado a conseguir um preço mais baixo nela, então não há muito mais a dizer. Eventualmente, ele percebe que já está bem tarde e as crianças estão começando a ficar com sono. Ele decide colocá-las para dormir, enquanto Amelia e Kasha dizem que também está na hora de ir. Gray se oferece para acompanhá-las, mas elas recusam, lembrando que são aventureiras de rank A. Não precisam de escolta. Ele se despede, dizendo para visitarem quando quiserem. No momento em que estão prestes a sair, Aro aparece também para se despedir. Ela diz a Amelia que, mesmo que Gray não esteja em casa, elas são bem-vindas a visitar quando quiserem, já que qualquer amiga de Gray é sempre bem-vinda. A palavra amiga atinge Amelia como uma faca no coração. Ela claramente se vê como mais do que apenas isso. Com o orgulho um pouco ferido, ela e Kasha partem, prometendo visitar novamente. Na manhã seguinte, Gray se despede das crianças e se prepara para ir à Guilda dos Aventureiros. Ao sair, vê Izuka e Theo praticando técnicas básicas de espada. Ele os lembra para não exagerarem, já que se esforçar demais pode causar ferimentos. Eles assentem, mas também perguntam se da próxima vez ele pode começar a ensiná-los magia. Gray diz que, antes de sequer pensar em aprender magia, precisam aprender a ler e escrever. Algo que, infelizmente, ainda não sabem. Depois de se despedir, ele segue seu caminho, pensando consigo mesmo que a vida que tem agora vale mais do que qualquer tesouro raro. Ele sente que pode enfrentar qualquer coisa para proteger essa nova vida. Talvez seja isso que significa ser pai. Na guilda, ele esbarra nas Valquírias novamente. Amelia menciona que está prestes a sair. Gray assume que seja para outra expedição, mas ela esclarece que está indo relatar ao Lorde da cidade sobre a incursão na Masmorra Jardim. Ela pergunta se ele quer saber como era a masmorra, e quando ele diz que sim, ela tenta usar isso como desculpa para um momento a sós. Antes que possa terminar, Kasha a puxa e a arrasta embora, dizendo que estão com pressa e que Amelia pode flertar outra hora. Depois que elas se vão, Gray conversa um pouco com Melinda, pega uma nova missão e sai. Enquanto trabalha na missão, ele relembra seu antigo grupo de aventureiros, a Blade. A equipe incluía Amelia, uma espadachim, Kasha, uma curandeira, e Gray, um cavaleiro mágico. O líder era um lancista, e havia mais 2 membros cujos nomes ele não menciona. Começaram como um grupo comum, mas com experiência e esforço, subiram rapidamente de rank.
Gray não se demora muito nessas lembranças. Termina sua missão e retorna à guilda para pegar a recompensa. Ao sair, encontra Amelia e Caixa novamente. Eles conversam um pouco, e Gray pergunta como foi a reunião com o Lorde da cidade. Amelia suspira, dizendo que falaram sobre muitas coisas, mas a maior novidade do dia não foi a masmorra. Foi sobre o novo herói escolhido pelo oráculo, vindo de outro país. Gray é pego de surpresa, e Amelia também não parece muito animada. Ela explica que o Lorde e alguns nobres queriam que as Valquírias se juntassem ao grupo do novo herói, principalmente por serem um time de alto escalão, prestes a alcançar o rank S+. Como são um grupo só de mulheres, ficou claro que os nobres tinham outros interesses, queriam que uma das Valquírias se tornasse a noiva do herói. Gray pergunta se ela aceitou, e Amelia praticamente grita que recusou. Sentiu que ela e seu time estavam sendo tratados como objetos, não como aventureiras. Caixa rapidamente a repreende por gritar dentro da guilda, e Amelia, percebendo que todos estão olhando, se desculpa antes de sair furiosa. Gray chega em casa e é imediatamente cercado pelas crianças. Aral conta que Lutz, Na e Stella têm algo importante para mostrar a ele. As crianças se alinham com orgulho, segurando papéis com desenhos que fizeram dele. Prepare-se para uma sobrecarga de fofura. Gray dá uma olhada nas obras e cai no chão, desabando de emoção. As crianças entram em pânico, achando que ele não gostou dos desenhos, mas ele rapidamente as puxa para um abraço, dizendo que está mais do que feliz. Está tão feliz, na verdade, que promete comprar molduras mágicas especiais, resistentes a fogo, água e impactos, só para guardar os desenhos em segurança para sempre. Nesse momento, Gray faz uma nova promessa a si mesmo: se tornar o melhor pai do mundo. O dia começa com Gray acordando cercado pelas crianças dormindo ao seu redor. Ele se levanta e pensa que precisa comprar molduras hoje. Ao sair do quarto, encontra Aral, que está prestes a preparar o café da manhã. Mas Gray diz que hoje, quem vai cozinhar é ele. Enquanto Gray cozinha, Aral arruma a mesa. Então, Fo aparece correndo na cozinha, pedindo desculpas por estar atrasada. Aral, com o cabelo bagunçado e a roupa amassada, fica surpresa e um pouco envergonhada ao ver Gray preparando o café. Gray diz que ela chegou na hora certa e pede que vá acordar todos. Theo vai acordar Izuka, e seus gritos ecoam pela casa. Enquanto isso, os três pequeninos acordam sozinhos e caminham sonolentos até a cozinha. Gray deixa Aral terminar o café da manhã enquanto ele vai com toalhas em mãos ajudar as crianças a lavarem o rosto. Parece uma tarefa simples, mas não é. Enquanto tenta lavar o rosto de Nina, que age como um gatinho assustado com água, Stella brinca mais com a água do que se lava de fato. E Lutz, meu Deus, alguém ajuda esse menino. Depois dessa batalha épica, Gray retorna com as crianças completamente encharcadas. Enquanto se seca, diz Aral para não preparar sua marmita, pois hoje não vai fazer nenhuma missão na guilda. As crianças se animam e perguntam se ele não vai trabalhar. Gray responde que vai ficar em casa hoje. E mais do que isso, todos vão sair juntos. Stella pergunta se pode ir também, e Gray diz que sim. Afinal, é um passeio em família. Stella fica radiante com as palavras de Gray. Enquanto isso, ele entende por que ela perguntou. Provavelmente tem medo de que as pessoas encarem ela por ser diferente. Mas ele garante que, se encontrar alguém assim, ele vai cortar. Ou melhor, resolver a situação pacificamente. Gray também comenta que outro dia, enquanto falava com Aral, foi parado por um guarda que achou que ele era um homem suspeito se aproximando de uma elfa. E naquele dia, durante o passeio, foi abordado de novo. Dessa vez, os guardas o acusaram de ser um sequestrador de crianças. Gray pensa que o preconceito contra seu rosto é pior que o preconceito contra uma mestiça vampira como Stella. Os guardas começam a interrogá-lo no meio da rua, dizendo que aquelas crianças não podem ser dele porque não se parecem com ele. Quando um dos guardas menciona Stella, a menina de cabelo roxo e olhos vermelhos, dizem que só estão fazendo seu trabalho e decidem levar Gray para a delegacia para esclarecer tudo. Aral então grita com os guardas, dizendo que eles são uma família, e que se os guardas só enxergam as crianças como filhas quando estão limpas e bem vestidas,
Isso diz mais sobre eles. Os guardas ficam confusos, mas Nina e Lutz se agarram às pernas de Gray, implorando para que não machuquem o pai deles. Gray se sente desconfortável, porque do ponto de vista dos guardas parece que está usando as crianças como escudo emocional. Mas, de qualquer forma, funciona, e os guardas vão embora. Aral agarra o braço de Gray e leva todos o mais longe possível dali. Enquanto se afastam, Aral, com expressão séria, comenta que os guardas nunca os ajudaram quando estavam maltrapilhos e sobrevivendo de restos. Após alguns segundos, ela sai do próprio pensamento e começa a se desculpar, o rosto vermelho de vergonha. Gray apenas agradece, dizendo que, hoje, quem protege foi protegido. Depois de tudo isso, Gray vai até a estalagem onde costumava morar antes de comprar sua casa. Lá, reencontra seu amigo estalajadeiro e a filha dele, Lena. Ambos ficam chocados ao ver que Gray agora tem filhos. Com as crianças nos braços, Gray diz que não há nada de estranho nisso. Seu amigo comenta que apenas acha curioso ele ter feito algo tão diferente do que sua aparência sugere. Então, o estalajadeiro e Lena decidem preparar um grande almoço para celebrar com Gray. Todos aproveitam a refeição juntos, e as crianças parecem se divertir conhecendo Lena. Gray elogia a comida e diz que o amigo melhorou bastante na cozinha. O amigo responde que a comida só tem gosto melhor quando se está com a família. Alguns dias após o passeio com as crianças, Gray está em casa conversando com Aral. Ela diz que vai sair com Lena para fazer compras. Gray fica feliz por ter apresentado Lena a Aral, já que elas se tornaram boas amigas. Aral parece bem mais feliz ultimamente por causa disso. Algumas horas depois, no mesmo dia, enquanto Gray caminha pela cidade, encontra o pai de Lena. Eles começam uma conversa amigável, e ao seguirem em direção à estalagem, se deparam com Aral e Lena sendo abordadas por dois rapazes. As duas recusam, mas os rapazes insistem. É então que as máquinas de matar, ou melhor, os dois pais superprotetores, aparecem sorridentes atrás deles, cheios de felicidade radiante. Eles chamam os rapazes para uma conversinha. No fim, só dão uma leve bronca, mas os dois caras tremem de medo, achando que Gray e o amigo são criminosos perigosos. Depois que os garotos fogem apavorados, Aral, que esperava Gray por perto, pede desculpas por incomodá-lo com isso. Gray nota que Aral se reprime demais e diz que ela deveria se divertir mais, em vez de estar sempre tão reservada. Gray está feliz por Arl ter feito uma nova amiga, obviamente se referindo a Lena. Ele diz que ela é apenas uma garota e que não se importa em mimá-la um pouco. Comenta que gostaria de mimá-la assim como faz com Nina e os outros. Nesse momento, Nina e as crianças chegam, e ela pergunta se ser mimada é algo ruim. Gray responde que mimá-la o deixa feliz, e que vai mimá-la muito. Assim como fará com Stella e Lutz, que vem correndo, chamando a atenção. Gray pega os dois no colo e diz que eles sempre terão sua atenção. Assim como Izuka e Fo, que estão por perto e normalmente são quietos por serem tímidos. Ele então se vira para a Arl e expressa que também sempre vai mimá-la, já que ela sempre se reprime e tenta se manter reservada. Com isso, Gray dá um grande abraço em todos, até fazendo Steve Maal derramar uma lágrima viril. No dia seguinte, Gray está treinando Izuka em técnicas de espada. Ele instrui Izuka a não fechar os olhos ao atacar, entre outros pontos que precisa melhorar. Decide que também vai ensiná-lo magia, mas apenas quando ele aprender a ler e escrever corretamente, sem erros, pois isso é o básico para se aprender magia. Gray também comenta que não vale a pena ensinar alguém que não se dedica aos estudos. Enquanto Gray treina Izuka, Arl observa tudo pela janela. Gray se lembra de que só começou a dar aulas para Izuka e Theo porque Arl, que era contra no começo, pediu para que ele os ensinasse. Ele vê a Arl como uma criança com um senso de proteção muito maduro, especialmente para a idade que tem. Depois de deixar Izuka completamente exausto, Gray diz para ele descansar, pois agora é a vez de Fo treinar. Agora, a narrativa muda para outro lugar, especificamente a Santa Igreja Astoria, onde um homem de meia-idade está conversando com um suposto jovem cavaleiro. O homem, vestido como um padre ou bispo, fala com o garoto com um sorriso no rosto, dizendo que a carruagem logo chegará para buscá-lo.
O garoto, com uma expressão um tanto abatida, apenas aceita o que o homem diz. Após se afastar, o sorriso do homem desaparece, dando lugar a um olhar arrogante. Ele comenta que cuidar de um garoto desanimado como aquele é desestimulante, mas agora precisa ir atrás da santa. O cavaleiro ao seu lado confirma que a santa está no país vizinho. O homem o repreende, dizendo para nunca mais afirmar que a santa pertence a outro país, mas sim ao deles, onde está localizada a Santa Igreja. Ele o adverte para não repetir isso, pois alguém pode ouvi-lo. Enquanto caminha até a carruagem, o homem pensa consigo mesmo que a santa é de uma classe mercante rica, assim como a santa que ele capturou antes, também é órfã. Graças a isso, agora podem mantê-la na igreja, sem maiores problemas. Com isso dito, o homem declara que é hora de irem dar as boas-vindas à santa. O soldado perguntou se havia dito bem-vinda, questionando-se se aquilo não era apenas um sequestro. Ele pensou consigo mesmo que, considerando que a santa também era uma criança, não parecia que ela seria um bom lanche. A cena então mudou para ele saindo numa carroça. Após um tempo, o protagonista estava olhando um livro que falava sobre o herói e a santa. Izuka perguntou se Gray havia dito algo, mas ele respondeu que não. Em seguida, chamou a atenção de Izuka e perguntou o que ela achava sobre o herói e a santa. Yuka disse que não pensava muito sobre isso. O protagonista então perguntou a Phil, que respondeu mesmo, dizendo que supostamente eles eram os que salvariam o mundo, mas a magnitude daquilo parecia algo tirado de um livro. O protagonista começou a pensar que se os protagonistas, nesse caso Izuka e possivelmente a heroína Phil, tivessem alguma linhagem especial sombria, seria bastante impressionante. Mas, pelas reações delas, parecia improvável. Elas nem mesmo pareciam interessadas, embora também pudesse ser que quisessem saber mais sobre o assunto. Ele pensou que perguntaria mais tarde. As crianças da cesta, referindo-se aos 4 pequenos sonolentos, comentaram que Gray estava pensando demais. Phil perguntou a Izuka se ela achava que algo havia acontecido, mas ela disse que talvez não. A cena então voltou ao dia anterior, quando estavam indo ao Grêmio para relatar a conclusão de sua missão. A menina perguntou a Gray se ele poderia passar rapidamente por sua casa, e o protagonista perguntou do que se tratava. Ela pediu desculpas, mas disse que queria que ele mantivesse silêncio por enquanto. Chegaram à mansão, onde ele foi convidado a entrar e bem recebido. A mulher se desculpou por ser tão repentina e pediu que ele ouvisse o que tinham a dizer, pois era algo que não podia ser mencionado no Grêmio devido à quantidade de pessoas lá. De qualquer forma, ela pediu que ele se sentasse, pois iria preparar um chá primeiro, já que a conversa seria longa. O protagonista disse que não precisava se incomodar, que ela simplesmente dissesse o que precisava. Ela perguntou se ele conhecia o herói de seu líder, e o protagonista perguntou se era algo relacionado à profecia. A garota começou a explicar que o herói vinha do reino sagrado vizinho em direção ao seu reino. O protagonista ficou um pouco surpreso, e ela disse que, por algum motivo, em vez de viajar pela estrada, eles estavam passando pelo bosque. Uma amiga, Hadi, havia contado isso a ela. O protagonista começou a pensar que ouvira que os elfos, habitantes dos bosques, podiam perceber as fadas. Ele perguntou a Gray como sabiam que aquele cara era o herói. A fada explicou que o herói também era uma existência especial para seu povo, e eles souberam no momento em que ele entrou em seu território. O protagonista se perguntou se havia alguma privacidade nisso tudo, e também quis saber se o herói viajava sozinho. A fada disse que não, que aparentemente ele estava acompanhado por outras pessoas, embora as fadas não tivessem dito quantas exatamente. O protagonista disse que entendia, mas também queria saber por que estavam contando tudo isso a ele. A mulher disse que ele deveria se lembrar de quando rejeitaram a solicitação para se juntar ao grupo do herói. Eles não tinham certeza do que buscavam, mas queriam exercer controle sobre ele, pois não podiam confiar no senhor da cidade. Outro acrescentou que estavam pensando que, com o protagonista sabendo disso, ele poderia ajudar se algo acontecesse. Foi Amy quem insistiu que deveria ser ele, já que era um dos poucos que poderia lidar com isso sozinho. O protagonista disse que não iria se recusar, já que ainda os considerava companheiros.
Ele pensou consigo mesmo que o fato deles se desviarem e tomarem um caminho estranho era muito suspeito. Também havia a possibilidade de que tivessem algo a ver com o Yuki e os outros. Decidiu parar de aceitar missões por um tempo e ficar com as crianças. O protagonista chamou Amélia, Casa e Rosária e disse que, se o pior acontecesse, por favor, cuidassem das crianças. Os três prometeram. O protagonista se perguntou se um herói morreria se por acaso perdesse a cabeça. Ao chegar em casa, ele disse que Aramel estava muito atrasado, enquanto a garota mencionou que talvez Nina, Stella e Lutz estavam com dificuldade em dormir. O protagonista disse que iria verificar em outro lugar. Awat estava dormindo, e o protagonista aproveitou para cobri-lo. Izuka perguntou onde estava a Arya, e o protagonista explicou que ela havia adormecido com os outros no andar de cima, então era melhor conversarem lá embaixo. Yuka e Phil se olharam e assentiram. O protagonista pensou que aquelas duas estavam realmente se esforçando, verdadeiramente dedicadas. O objetivo do herói estava relacionado com aquelas crianças, e ele se perguntou se as garotas ou algo mais faziam parte do plano dele. Mas ele sabia que protegeria aquelas crianças custasse o que custasse. De qualquer forma, havia apenas uma coisa que ele podia fazer. O sino tocou e Phil perguntou se era uma visita. O protagonista disse que iria verificar, pedindo que continuassem estudando. Phil disse que entendia. Enquanto isso, o protagonista já estava com a espada na mão. Ele perguntou quem era, e alguém respondeu que era Ei, que acabara de chegar com informações. O protagonista abriu a porta e percebeu que era Amélia. Ei quis saber se ele estava sozinho, e Amélia perguntou se isso era um problema. Ele disse que não, que ela podia entrar. Ela respondeu que adoraria, mas Casa havia dito para ela vir o mais rápido possível e se desculpar. Ela mencionou que Lan disse que o herói aparentemente havia saído do bosque, e se estivesse se aproximando da cidade, deveria chegar em um dia. Então, eles deveriam ter cuidado. Ela entregou um objeto e explicou que era um dispositivo de comunicação mágica. Ela daria um a ele, e ele deveria usá-lo se algo acontecesse, pois ela chegaria imediatamente. O protagonista ficou surpreso e ela continuou, dizendo que não podiam falar diretamente com Lavas, mas se ele segurasse uma das pedras e se concentrasse, a outra se iluminaria. Essas pedras não existiam quando eram apenas espadas, pois eram relativamente caras. Aparentemente, alguns aventureiros as usavam como uma espécie de amuleto de sorte, e geralmente as usavam em grupos quando exploravam masmorras. Era só isso. O protagonista agradeceu, dizendo que as usaria se algo acontecesse. Ela respondeu que, se isso ocorresse, avisaria o protagonista. Enquanto ela se despedia, ele começou a pensar que esteve sozinho por tanto tempo que não sabia de nada disso. Decidiu comprar algumas para Izuka e os outros também. Izuka e Phil perguntaram sobre a visita, e ele mencionou que era Amélia, que já havia terminado o que veio fazer e foi embora. Phil comentou que Amélia era uma das velhas amigas do protagonista, de um grupo que havia visitado a sua casa há um tempo. O protagonista confirmou que era verdade, que ela era a espadachim blondada. Phil ficou impressionada, dizendo que era a garota bonita. As duas começaram a sussurrar enquanto o protagonista preparava o chá. Ele pediu que elas tomassem, e elas agradeceram a Grey. O protagonista também começou a tomar o chá, e enquanto fazia isso, Phil perguntou se Amélia era sua namorada. Ele acabou cuspindo o chá que estava bebendo. Phil perguntou se não deveria ter perguntado isso, e o protagonista disse que estava tudo bem, mas quis saber por que ela havia pensado assim. Izuka entregou uma toalha para o protagonista para que ele se limpasse. Ela explicou que, quando Amélia esteve ali antes, olhava para ele como se estivesse completamente apaixonado, de uma forma muito diferente de como olhava para os outros. O protagonista explicou que eles namoraram quando estavam no mesmo grupo, mas isso acabou há muito tempo. Em outras palavras, ela era sua ex-namorada. Phil perguntou por que eles se separaram, mas Izuka disse que a Phil não deveria se meter nos assuntos dos outros. No entanto, o protagonista disse que não havia uma razão específica, apenas se distanciaram, e que isso acontecia o tempo todo. Phil começou a perguntar o que aconteceu quando se distanciaram, mas foi interrompida por Izuka. O protagonista começou a pensar que isso era tudo que conseguiria saber,
e nem sabia se Amélia tinha fãs ou se alguns nobres estavam envolvidos. Mas as coisas estavam ficando interessantes. Aramel acordou pedindo desculpas porque estava prestes a fazer o jantar naquele momento. Mas Izuka chamou Arya, dizendo que elas já haviam comido juntas, e perguntou se ela não se lembrava. Arya disse que estava sonhando e quase começou a chorar, dizendo que iria lavar o rosto. O protagonista comentou que era um caso impressionante de sonambulismo, enquanto o Fio disse que ele não podia dizer isso, já que Arya era uma jovem dama, afinal de contas, e não podia estar fazendo coisas assim. Mas ele não entendia muito bem. Ele até se perguntou se não seria pior se ela não soubesse. A cena então mudou para a noite, onde o protagonista disse que Aramel também ajudaria com o jantar, mas ela disse que se encarregaria sozinha, se ele não se importasse. O protagonista simplesmente aceitou, pensando que provavelmente Aramel estava entrando em sua fase rebelde. Ele abriu a porta e imediatamente ouviu alguém o chamando de papai. Todas as crianças estavam brincando no quintal com o gatinho, mas o protagonista fez um gesto para elas. Alguém comentou que ele era um ótimo pai. Gray perguntou o que estava fazendo ali, querendo saber se Lena finalmente havia expulsado o velho. Mas o velho não gostou disso e pediu que ele se calasse, já que tinha se dado ao trabalho de trazer a sopa que sobrou. O velho disse que era a primeira vez que via a casa de Gray e que era uma casa bonita. Ele disse a Gray para pegar a sopa, e Gray agradeceu. O velho mencionou que havia algo mais. Alguns caras estavam perguntando na estalagem e no bar sobre o Grêmio e sobre Aramel. Ele avisou Gray para ter cuidado, pois estavam vestidos como mercenários ou aventureiros, mas todos eram muito educados. Gray disse que entendeu e agradeceu. Quando o velho foi embora, ele disse que não era necessário agradecer, já que Aramel era amiga de Lena, parte da família, então ele sempre ajudaria. O protagonista apenas pensou que o velho era muito tímido e orgulhoso. Ao entrar na casa, Aramel perguntou sobre a panela. Uma das crianças disse que o papai tinha chegado e trazido comida. Gray explicou que o velho disse que eram sobras, e isso era tudo que ele havia dito. Aramel comentou que era muito gentil da parte dele, e o protagonista disse que deveriam levar algo para ele. Gray repetiu que o velho mencionara que eram sobras, e era só isso. Aramel concordou e disse às crianças para lavarem as mãos. Alguém bateu na porta novamente. Aramel disse que tinha uma visita, mas o protagonista pediu que ela esperasse, pois ele iria verificar. Ele pediu que ela se certificasse de não ser vista. Ela achou isso um pouco estranho, mas o protagonista disse que se ele saísse, chegaria tarde, então ela não deveria esperá-lo. Ele perguntou se ela entendeu e ela sorriu e disse que sim. O protagonista então perguntou quem estaria ali tão tarde da noite. O homem se desculpou por incomodar tão tarde e se apresentou como membro de um grupo mercenário chamado Enfog Falcons. Eles haviam sido contratados por um nobre para encontrar uma garota desaparecida chamada RML e perguntaram se o protagonista a conhecia. O protagonista já achava que era uma mentira descarada. Não estavam em guerra, então por que um nobre precisaria contratar mercenários para encontrar alguém? Eles usariam seus próprios guardas ou aventureiros de alto nível. Os aventureiros eram obrigados por lei a ter cartas de identificação emitidas pelo Grêmio, o que lhes dava validade em vários países, com restrições determinadas pelas leis de cada país. Até aventureiros de alto nível eram frequentemente solicitados para trabalhos prioritários para a nobreza e a realeza. Os mercenários, por outro lado, não tinham essas restrições e aceitavam trabalhos baseados na confiança pessoal. Isso significava que esses caras provavelmente tinham fortes laços com o nobre em questão. Era possível que já soubessem que ele era aventureiro, e se fizessem uma afirmação tola de serem aventureiros, ele perceberia imediatamente. Definitivamente não eram do Grêmio. O protagonista disse que estava tudo bem e abriu a porta. Um dos homens agradeceu e perguntou pela garota chamada Arimel. O protagonista simplesmente perguntou que nobre os havia contratado, mas ele disse que não podia revelar essa informação, pois fazia parte do contrato. O protagonista disse que, nesse caso, não tinha nada a dizer a eles e que deveriam desaparecer. Ele pensou que uma busca por uma pessoa desaparecida na qual não revelavam quem os contratara era difícil de acreditar. O protagonista disse que assumia que o nobre chegaria às suas próprias conclusões. Ele se desculpou com eles, dizendo que não responderia, mesmo que trabalhassem para a realeza. Os caras não gostaram nada disso, mas o protagonista começou a encará-los fixamente, e eles se assustaram. Um deles insistiu, perguntando se não havia alguma maneira dele dizer algo, mas ele respondeu que não. Então perguntou se eles realmente eram mercenários, já que não pareciam familiarizados com o território. O homem perguntou o que isso significava, mas o protagonista respondeu que nada. Se não tinham mais nada a dizer, deveriam voltar outro dia. Realmente era hora de irem, pois já estava tarde e as crianças precisavam dormir. O protagonista pensou que afinal não queria sujar sua casa de sangue desnecessário. Eles começaram a sussurrar e tentaram dar uma olhada dentro da casa do protagonista. Disseram que entendiam e que iriam embora, mas voltariam no dia seguinte para falar com ele.
Ele sabia com certeza que eles tinham companheiros na porta dos fundos também, mas aquela casa havia sido usada por um grupo de mulheres, então as portas da frente dos fundos eram extremamente resistentes e as janelas tinham segurança mágica, não conseguiriam entrar facilmente. Além disso, provavelmente esperariam que ele adormecesse para lançar um ataque surpresa. Se estavam procurando por Aramel, o mais provável é que a deixassem viva e silenciassem os testemunhos. Mas o protagonista disse que não tinha o hábito de ficar esperando ser atacado. Ele tomaria a iniciativa. A garota começou a chamar Gray. A cena cortou para os 9 Falcons. Um dos homens disse que descobriram que ele provavelmente estava escondendo a garota que procuravam. Comentou que ele era um lixo só de olhar para ele. Aparentemente era um aventureiro esquilado, mas não passava de um bandido cruel de baixo nível. Comentou que aquelas crianças não tinham chance de serem seus verdadeiros filhos, provavelmente eram escravos ou orfãs. Até a santa, que era a área, devia ser orfã também. Ele não sabia qual era o propósito do protagonista ao reunir aquelas crianças órfãs, mas achava que não podia ser algo bom, provavelmente algo terrível, até de mencionar. Entretanto, um deles disse que de qualquer forma eles deveriam informar o bispo e acabar com tudo isso. Naquele dia, contariam tudo assim que se encontrassem com ele. No entanto, o protagonista o seguia por trás e perguntou qual era o nome daquele cara, referindo-se a ele. Os dois se viraram aterrorizados quando o protagonista suspirou, segurando uma enorme espada em uma mão e um corpo na outra. Ele pediu que não deixassem lixo espalhado. Um deles perguntou o que ele havia feito com seu companheiro, mas ele disse que ele era muito barulhento e que não havia necessidade de gritar, pois ele podia ouvi-los perfeitamente daquela distância. Ele adicionou que, independente de como parecesse, eles já estavam errados. Então jogou o corpo e disse que a pessoa ainda estava viva, que ele a devolveria, mas que eles deveriam lhe dar as respostas que ele precisava. Perguntou por que estavam procurando Aramel, onde estava o bispo, por que ele estava com eles e o que planejavam fazer quando a encontrassem. Um deles pensou que já haviam sido descobertos e que não podiam deixar o protagonista vivo. Mas antes que eles pudessem fazer algo, um braço voou pelos ares. O protagonista disse que se não respondessem, morreriam. O garoto de cabelo claro se perguntou como ele podia ser tão rápido. O protagonista já estava segurando a espada pronto para matá-lo também, quando aquela garota apareceu novamente e perguntou se o Gray havia terminado. Ele perguntou se ela tinha visto tudo, e ela fez um gesto com a mão indicando que sim, tinha visto absolutamente tudo. Ela comentou que, como sempre, ele não tinha piedade. O protagonista disse que não havia necessidade de piedade com aquela escória, e que qualquer um que mexesse com seus filhos seria seu inimigo. Foi o que ele disse, e o protagonista pensou que se estavam preparados para tirar algo de alguém, pelo menos deveriam estar preparados para que alguém tirasse algo deles. De qualquer forma, ele aceitaria isso com prazer. A garota então disse que o protagonista era um pai muito amoroso, ao que ele respondeu que ela calasse a boca, que era natural para um pai querer e adorar seus filhos. Ela colocou a mão no Dinha de Amedei e pensou que ele deveria se apressar, encontrar uma esposa, talvez uma líder, por exemplo, mas o protagonista disse que se a Amélia ouvisse ele dizendo isso, ele nem sabia o que ela poderia fazer. Ela respondeu que ela provavelmente ficaria completamente vermelha de vergonha. O protagonista disse para esquecer isso e perguntou onde estava o herói. Ele explicou que ele estava bem ali afora, apontando para a direção. Estava certa que eram os que os espíritos haviam mencionado, e como estavam fora da cidade, não importava se houvesse um pouco de confusão. Explicou que havia 5 pessoas, incluindo o herói. Um usava uma túnica extremamente sofisticada, outro uma armadura completamente branca, e 2 pareciam com os que estavam no chão. O protagonista disse que entendeu e agradeceu pela ajuda. Ele sabia que Elia era uma arqueira muito habilidosa, mas também uma exploradora de primeira classe, completamente diferente dos próprios esforços dele, o suficiente para ser um pouco deprimente. Ela disse que, se ele não voltasse, o líder estaria chorando e vigiando a casa, então ficaria muito bravo com ela. O protagonista disse que entendia, então pediu que ela prosseguisse. Ele havia pedido a Amélia que fosse à casa para proteger seus filhos. Ele comentou que a Amélia parecia querer ir com ele, mas pelo menos ela era tão forte quanto ele, talvez até mais. Ela era a única em quem ele podia confiar para a segurança de seus filhos, e da última vez parecia que algo estava errado entre ela e Aramel, então talvez fosse bom que elas se aproximassem durante esse tempo. A cena mudou para as proximidades de Bastal. Eles estavam falando sobre como estavam bastante atrasados, e o homem estava muito irritado, dizendo que não conseguiam nem lidar com pecados simples, enquanto os que estavam atrás deles se desculpavam, dizendo que não receberam muitas respostas desde o relatório lá tarde. Provavelmente se referiam aos 2 homens que o protagonista havia matado. Um deles disse que informaram que a Santa Aramel havia sido levada por um aventureiro da cidade. O ancião disse que, sendo um aventureiro, certamente era uma pessoa humilde que trabalhava de sol a sol, então bastava dar algum dinheiro e ele ficaria feliz em entregá-la. No entanto, o homem disse que, se ele soubesse que ela era santa, poderia tentar se aproveitar e pedir algo além de sua posição. O ancião disse que, se isso acontecesse, havia muitas maneiras de lidar com isso, e eles já sabiam a que ele se referia. Ele continuou dizendo que primeiro precisavam confirmar que realmente era ela, e que os 3 cavaleiros enviados para entregar a mensagem cuidariam de tudo. Eles ainda não haviam retornado, e isso era estranho. Ele comentou que só queria terminar isso logo e levar a santa de volta ao reino sagrado de Gestu.
Se conseguisse, seu futuro seria brilhante. Ele poderia até se tornar sacerdote. Se as negociações falhassem, poderiam se infiltrar durante a noite e levar à força, silenciando as testemunhas, é claro. O herói estava sentado, pensando que Aramel também seria separada das pessoas que importavam para ela. Aparentemente, ele também não gostava dessa ideia, já que ele mesmo havia sido levado à força para o reino. Alguém acabou dizendo que ele era muito sombrio e que deveriam simplesmente deixá-lo ir. Esse era o 7º assento dos Cavaleiros Sagrados de Estre, chamado L. Ele disse que era muito forte e que deveriam deixá-lo cuidar da situação. Segundo L, ele deveria ter sido enviado para resolver tudo isso rapidamente, já estava cansado de esperar sem nenhuma mulher para dormir. O ancião pensou que, em termos de habilidade, L não perderia para um aventureiro classificado, mas não era exigente com mulheres. Se o enviassem para buscá-la, certamente iria querer experimentá-la. Que nojento. O ancião disse que ele era o guarda-costas e que sempre deveria ficar com ele para protegê-lo. O homem respondeu que sim, que entendia.